Amado Deus, nós te agradecemos pela alegria de podermos estar juntos no intuito de dialogarmos mais uma lição da nossa EBD, agora em 2022. Abençoe as nossas vidas de uma maneira tal que aquilo que comunicarmos aqui possa impactar os nossos irmãos. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Alegria podermos estar juntos e agora definitivamente em 2022. Nós queremos aqui, em nome da nossa presidência, em nome da supervisão, de toda a equipe, desejar a você um feliz ano novo. Que você possa participar conosco durante todo esse ano, querendo Deus, das exposições que serão disponibilizadas aqui no canal AD Prudente Oficial. Hoje, especialmente, nós trabalharemos o tema da lição de número 2. Lembrando você que estamos estudando a supremacia das Escrituras pela pessoa do pastor Douglas Batista, e esta lição especialmente falará a respeito da inspiração divina da Bíblia. Eu lembro que nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no campo de Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira. Veja só, texto áureo está na carta de Paulo a Timóteo, a saber, a sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. A verdade prática afirma-nos assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divinal, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura bíblica em classe se divide em dois textos, tanto a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, como a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Mas eu quero com alegria convidar para introduzir e apresentar o tópico de número 1 dessa discussão, meu amigo Júnior Santiago. É com você, Júnior. Pois é, Diego, paz do Senhor a todos os nossos irmãos neste ano que se inicia. E meus irmãos, começamos definitivamente 2022 na lição 2, falando sobre a inspiração divina da Bíblia. Nessa lição, nós temos que fazer algumas distinções para começarmos a aclarar aí e a destrinchar todo esse assunto tão vasto que é falar sobre a Escritura, sobre a sola Scriptura. Bom, a Bíblia é a palavra inspirada, é a palavra de Deus. Ponto final. Esse é o primeiro passo a entender. O resto é de que ela deve ser considerada divina, verbal e plenária. O que é divina, verbal e plenária? A inspiração dessa palavra. Ela é inerrante e infalível. Literalmente, a palavra de Deus. Ela é operada, como já dissemos na lição 1, ela foi escrita, o autor dela é o Espírito Santo de Deus, que usou instrumentos humanos, homens. E a palavra-chave dessa construção, desse guia para as nossas vidas é inspiração na lição de hoje. Inspiração no grego é theopneustos, que significa Deus, theo ou fel, né? Dependendo do modo como você diz, e pneustos, que é sopro. Então, o sopro de Deus, ou a palavra soprada por Deus. Isso significa, então, inspiração, que difere de revelação e de iluminação. Revelação, do latim revelare ou do grego apocalipsis, tem relação com exposição de algo, com a exposição de algo. E também difere-se de iluminação, que tem relação com a compreensão dessa revelação. Entende? Por isso, inspiração não tem ligação direta com a revelação da palavra ou com a iluminação da palavra. Ela é algo próprio e é sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Para começar, vamos destrinchar
toda esta introdução dizendo: a Bíblia, como diz o tópico 1, a inspiração dessa Bíblia é divina. A Bíblia, ela tem uma origem divina, ou seja, Deus a instituiu. Foi Deus que nos entregou ela. A própria Bíblia, ela reivindica essa autoridade. Por mais de 3.800 vezes há a menção da fórmula, assim diz o Senhor. Mas, Júnior, o que é fórmula? Fórmula é como se fosse uma frase específica que conclama uma autoridade. Existem várias fórmulas, inclusive no Gênesis e em toda a Torá, em todos os 5 primeiros livros da Bíblia, existem várias fórmulas. Mas na Bíblia toda, esta fórmula específica, assim diz o Senhor, é uma conclamação de autoridade, dando o peso de onde vem, da origem de onde vem aquilo que será dito após, ou seja, Deus disse. E aí, o veículo é o profeta, o Nabi, o profeta, aquele que vai revelar, ser o canal. A importância não está no profeta, a importância está na mensagem, porque assim diz o Senhor. O profeta é apenas o canal. A Bíblia, portanto, é o produto inspirado, é o produto daquilo que Deus nos entregou. Deus nos deu a Bíblia. O canal, os produtores, no caso, os instrumentos, não são inspirados. São homens santos, inspirados por Deus. Mas eles, propriamente dito, não são inspirados. Quem é inspirado é a mensagem. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é inspirada. Bom, e aí tudo nela provém de Deus. Os homens foram falhos. Vários escritores, vários personagens da Bíblia foram falhos em várias partes. E a Bíblia deixa bem escrachado tudo isso. Deixa bem colocado, transparente, inclusive as limitações de cada instrumento humano. Porém, Deus cuidou para que tudo viesse nas nossas mãos de forma preservada, para que nós pudéssemos entender, compreender através do Espírito Santo e aplicar nas nossas vidas tudo aquilo que vemos na palavra de Deus. Moisés, Jeremias, Paulo e João são apenas exemplos de vasos utilizados pelo Senhor para comunicar essa mensagem. Mateus 5,18, ela tem uma afirmação bem forte sobre as Escrituras e que eu gostei muito. Eu já conhecia essa explicação há alguns anos, mas é legal você rever alguns pontos. Quando Mateus 5,18 diz que nenhum tio ou um jota ou um tio será retirado das Escrituras, quando Jesus diz isso, ele está se referindo às menores partes do texto hebraico, das letras hebraicas. Quão pequeno seria isso? Bom, o I, aí o J, é o Iod hebraico, que é do tamanho de um apóstrofo. Então, ele é praticamente 1/3 da altura das letras hebraicas. Ele é muito pequenininho e nem isso seria retirado da Bíblia. O tio, ele é chamado de chifre, significa chifre. É um pedacinho das letras hebraicas, do final das letras hebraicas, e que dá uma sensação de fechamento dos lábios. Por exemplo, Elohim, você fecha ao falar a palavra Elohim, fecha o lábio. Esse fechamento dos lábios é por causa do finalzinho, existe um tio, existe um tracinho ali, um chifre da letra final do M, do Mensofit, do final da palavra Elohim. Por isso você fecha os lábios quando diz Elohim. E é esse tio. Jesus disse que nada disso será tirado. O teólogo Craig Kinnear, ele conta uma história muito legal sobre este ponto específico. Ele diz que alguns rabinos contavam uma história sobre o Iod, o J, e diziam que o Iod, o próprio Iod, reclamou para Deus que Salomão queria arrancá-lo da Bíblia. Deus diz que o Iod, diz ao Iod que 1000 Salomões seriam retirados da Bíblia, mas que o Iod não. Por isso, nós vemos, e essa é uma reprodução daquilo que o próprio Jesus ensinou também, que nada seria retirado, nem o J, nem um tio seria retirado das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada e soprada aos seres humanos. Essa ideia do teopneustos, ou seja, registrar a revelação soprada por Deus, não é uma escrita como se Deus estivesse dizendo, escreve A, depois o B, depois o C, para cada escritor. Não,
Deus soprou as Escrituras, usando inclusive personalidade, cultura, inteligência, capacidade cognitiva de cada um dos seus escritores. Não houve uma possessão, Deus não possuiu o escritor como se fosse em êxtase para escrever. Não foi um ditado literal, palavra por palavra. É o Espírito Santo que inspira os homens santos, conforme 2 Pedro 2,21, usando essas personalidades, capacidades, iluminações em vários lugares. Tanto Daniel no palácio, por exemplo, quanto Ezequiel no templo, quanto Jeremias entre os camponeses, ou Paulo entre os gregos, ou Pedro e Tiago entre os judeus. Ou seja, não importa aonde eles estavam, nem em que tempo, nem em que cultura, nem a sua capacidade cognitiva. Deus usou tudo isso para transmitir a sua mensagem, para revelar-se através da mensagem escrita aos homens. A inspiração da Bíblia, portanto, para finalizar esse ponto, ela também, além de ser divina e além de ser verbal, ela é plenária, ou seja, total e completa. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são inspirados. Não podemos muitas vezes achar que porque temos o Novo Testamento, o Antigo Testamento foi abolido. Não existe isso. Toda a palavra de Deus é inspirada, é revelação de Deus aos homens. Uma revelação, inclusive, especial de Deus. Existe uma teoria muito interessante na teologia, que fala da teoria dos dois livros. A teoria dos dois livros é a teoria de que Deus se revela através de duas formas específicas. Uma revelação geral, ou seja, o livro das obras de Deus, que é a própria criação. Salmo 19, 1 a 6 é um exemplo de comprovação dessa ideia. Deus se revela através da criação. E também a teoria de Deus se revelando através do livro da lei, do livro das leis, que é a Bíblia, a revelação especial. Deus se manifesta através da revelação geral e também da revelação especial escrita pela Bíblia, conforme diz o nosso texto de 2 Timóteo 3,16. Muitos tentaram confundir tudo isso. Por exemplo, Johann Salomon Semmler, em 1725, de 1725 a 1791, foi quando ele viveu, ele faz uma distinção entre o que é a Bíblia e o que é a Palavra de Deus. E aí nós temos um problema, porque começa a descredibilizar a Bíblia, e na Bíblia não pode ser descredibilizado. Ele diz que a Bíblia apenas contém a Palavra de Deus. Foi a primeira pessoa a dar essa ideia. E ainda há outros que começaram a distorcer isso, dando a ideia de que a inspiração foi conceitual, não foi verbal. Como, por exemplo, o teólogo, inclusive, é bastante citado, H. Strong. Ainda também, alguns que diziam na neo-ortodoxia que a palavra de Deus tornava-se à medida que lemos, como, por exemplo, Emil Brunner, que também diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que é lida. Essa teologia, ainda a teologia liberal, que tenta desmitologizar a Bíblia, olha o tamanho do palavrão. Por exemplo, por Rodolfo Bultmann, que é um perigo, porque é uma teologia sendo utilizada hoje, século XXI. Rodolfo Bultmann está sendo muito explorado. Por exemplo, pelo pastor René Kivitz, que disse que a Bíblia deveria ser atualizada. É uma teologia liberal que vai na mesma linha do Rodolfo Bultmann. Por isso a gente tem que tomar cuidado, e aí isso mostra a importância desta lição e deste trimestre. Entender que a Bíblia é divina, sua inspiração é verbal e plenária, total. Não é uma questão de ler mais ou ler menos, porque tem gente que começa a achar que as pessoas ficaram loucas e começaram a inventar essas histórias por lerem demais a Bíblia. Ah, não, a gente precisa ler menos a Bíblia. Não é ler menos, é crer mais. A gente precisa aprender a ter fé. E aí a gente vai falar exatamente da inspiração e dos autores que a Bíblia traz, essa mensagem inspirada. E para isso, trago de volta o meu amigo Diego. Fala aí, Diego. Obrigado, caro Júnior. Olha só, irmãos, tópico de número 2, nós vamos dialogar, portanto, a respeito da inspiração divina e os autores da Bíblia. Pois bem, a partir dos apontamentos feitos pelo pastor Douglas Batista, começamos então a respeito da inspiração dos autores.
existe um auxílio teológico proposto no nosso próprio material, do qual também é possível exaurir uma informação específica relacionada ao conceito de inspiração. No seu sentido fisiológico, a inspiração corresponde ao ato de inspirar o ar para dentro dos pulmões. No aspecto espiritual, é possível, portanto, que digamos que os autores inspiraram o Espírito e por ele logo foram influenciados a transmitir a mensagem divina. Há um dado interessante para esse conceito de inspiração é que na Bíblia é possível que encontremos mais de 2.000, ou por que não dizer 2.600 vezes a expressão "assim diz o Senhor", dando em vias de fato autenticidade para a participação divina nos registros e escritos bíblicos. Mas percebam vocês que o Espírito Santo garante a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Isto está sendo afirmado pelo autor. E não só isso. A priori, ele diz que Deus não inspirou os escritores apenas nos seus pensamentos, mas inspirou também as suas palavras. Quando lemos isso, o cuidado, a cautela que precisamos obter é que a ideia não é de um ditado mecânico, uma escrita automática ou qualquer outro processo que envolva a suspensão da ação da mente humana. Júnior colocou, você deve ter observado, que precisa ser levado em consideração o aspecto histórico, cultural, cognitivo de cada sujeito que agora se colocou como escritor da Bíblia Sagrada. Mas percebam vocês que nesse campo de inspiração e autores, respectivamente, Pastor Douglas aponta a ideia das limitações existentes em torno destes autores. Nós poderemos citar 2 casos, embora um destes casos seja entendido histórica e culturalmente como um profeta não literário. Estou me referindo à figura do profeta Elias. Embora Elias não tenha deixado registros, ou pelo menos estes não estão canonizados, inseridos dentre os 39 livros dispostos no Antigo Testamento, se você ler o registro de Tiago em sua carta, capítulo 5, verso 17, você vai perceber que esse profeta, que embora não tenha registro, mas que fora absolutamente importante para a história de Israel, profeta significativo e conhecido pelos leitores da Bíblia Sagrada, percebam vocês que Tiago aponta Elias como alguém semelhante às inclinações e às paixões que nós também obtemos. Não só ele, como também a figura de Moisés é evocada, e por um aspecto muito importante. Primeiro, porque Moisés é uma figura preponderante nas páginas veterotestamentárias, haja vista que o Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos, de Gênesis a Deuteronômio, levam a sua autoria. Mas também pelo fato de compará-lo em aspecto de limitação, haja vista, conforme está disposto aí no seu material, Deuteronômio capítulo 32, versos 51 e 52, que Moisés é impedido de adentrar a terra prometida por transgredir contra o Senhor no deserto de Zim. Portanto, digamos que estes 2 significativos exemplos de pessoas que conseguiram manifestar o seu ministério com maestria no contexto do Antigo Testamento provam as limitações não só a eles, como quando comparadas a nós enquanto humanos. Mas um outro aspecto apontado ainda no tópico de número 2, falando a respeito dessa questão autoral, é relacionado ao gênero literário e à figura de linguagem. A Bíblia está repleta tanto deste quanto daquele. Com relação, por exemplo, a gêneros literários, percebam que nós temos narrativa, poesia, provérbios e vários outros elementos a serem destacados. Aliás, nesse campo de gênero literário, a narrativa é a forma mais dominante na Bíblia. Gordon Fee, um teólogo pentecostal, aponta que mais de 40% do Antigo Testamento é narrativa.
e inclusive elenca alguns destes textos, a saber, Gênesis, Josué, Juízes, Ruth, os próprios livros de 1ª e 2ª Samuel são exemplos claros dessa característica. Mas nós temos também figuras de linguagem. E estas figuras estão apresentadas pelo emprego de parábolas, de enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas, de símiles. E uma delas, claro, que a gente pode usar como exemplo, naturalmente que não dá para esboçar todas, é justamente a ideia, por exemplo, da hipérbole. Quando você lê João 21, 25, você percebe um termo hiperbolizado quando todos os livros contemplados no mundo não conseguiriam registrar os fatos aplicados por Cristo. É uma força de expressão utilizada ali pelo apóstolo João nos seus escritos. Além destes, nós temos estes outros elementos que são lidos como figuras de linguagem. Talvez o mais comum, mais próximo, mais utilizado no contexto cristão seja a metáfora, que de fato exibe uma ideia de figura de linguagem, ou por que não dizer, de uma linguagem figurada. Agora entenda também que o emprego destes recursos literários evidencia a cultura do autor. Júnior também colocou e nós reforçamos esse dado. As páginas neotestamentárias, por exemplo, você encontra alguns autores, mas se nos limitarmos a 2 com especificidade, nós lembraremos de Paulo, que é um sujeito absolutamente douto, aprender aos pés de Gamaliel. Existem registros nesse aspecto, escreve pelo menos 50% das páginas neotestamentárias, a saber, 13 cartas, e nós vemos que ele consegue dirigir todo o seu argumento com muita propriedade, justamente porque, embora agora vivendo uma dimensão espiritual, ele não se usurpara da sua intelectualidade, do seu preparo que antes dispunha. Em contrapartida, nós temos a figura de Pedro, que embora a própria Bíblia o apresente como um sujeito indouto, e isto não significa que ele era analfabeto, mas quando você lê a primeira carta, no capítulo 5, na altura dos versículos seguintes, versículo 12 especialmente, você percebe que ele tem o apoio de Silas ou Silvano, que vai ajudar a dar coesão e coerência para os registros que ele pretende atingir aos irmãos de Ponto, da Galácia e etc., aqueles elencados no início do capítulo 1 do seu registro. Portanto, percebam vocês que tanto um quanto o outro, não levando em consideração o aspecto cultural, conseguiram ser úteis para a escrita dos livros que agora estão inseridos como canonizados, tanto Pedro quanto Paulo, além de outros elementos que poderiam ser utilizados. Por fim, percebam que o pastor Douglas aponta ainda nesse campo de inspiração e autores, respectivamente, a ideia da linguagem do senso comum. E ele afirma que os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Josué talvez seja o exemplo mais interessante. Capítulo 1, verso 15, capítulo 10, verso 13, por exemplo, apresenta essa ideia fraseológica. No verso 1, capítulo 1, verso 15, ele fala do nascer do sol. No capítulo 10, verso 13, ele fala do sol que para. E estes dois exemplos, quando comparados científica ou pela astronomia, você percebe que eles entram em contraponto. Mas por que há esse contraponto? Primeiro, porque a Bíblia não tem o seu viés científico. A ideia bíblica não é agora apresentar ideias científicas. Nós não temos esse interesse quando lemos a Bíblia, de encontrar nela parâmetro científico. E um segundo dado, e aí conhecido por todos nós, especialmente na contemporaneidade, ao longo da história, é que a astronomia, de fato, ela comprova que o Sol agora não nasce nem se põe, porque ele está parado e é a Terra que se movimenta. Se movimenta por dois elementos. O primeiro, aquele chamado de translação, quando a Terra gira em torno do Sol, e esse processo leva 365 dias e 6 horas, e o movimento de rotação, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, contemplado em 24 horas. Esses dados, possivelmente, não eram dados conhecidos pelo autor de então, e por isso ele utiliza essa ideia fraseológica diante daquilo que está nítido aparentemente aos seus olhos.
Pastor Douglas aparentemente discursa isso por um caminho de personificação, a ideia da prosopopeia, como se ele estivesse agora utilizando uma linguagem humana para tentar ser mais claro, mas particularmente e respeitosamente acredito que ele não dispunha desse conhecimento, digamos que no campo científico, e portanto ele se utiliza de um argumento que para ele era muito peculiar, era muito próximo, era a sua cultura. Estes são os dados que estão dispostos no tópico de número 2, e o que precisa ser levado em consideração é que essa linguagem, todas elas, tanto dos autores aparentemente indoutos, quanto daqueles com mais cultura cognitiva, experiência, formações, todos eles, tanto vétero quanto neotestamentários, não ignoram os fundamentos científicos. Nós reforçamos mais uma vez, a Bíblia não tem esse viés. O propósito dela é muito claro, objetivo e definido, mas é possível que ao longo do tempo nós não consigamos desconstruir os pilares e princípios que nela foram estabelecidos. Por isso que nós estamos falando sobre a inspiração da Bíblia. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, porque ele vai discursar com vocês o tópico de número 3 e eu passo a palavra a ele nesse momento para que ele dê sequência falando sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Com você, Júnior. Obrigado, Diego. Obrigado, meus irmãos. Estamos de volta para falar agora sobre a Bíblia e o seu autor, o Espírito Santo. E para falar sobre isso, nós temos que, dentro do tema inspiração, dessa nossa palavra-chave do momento, nós temos que lembrar que Antigo Testamento e Novo Testamento são inspirados. O Espírito Santo cuidou de tudo, está no controle de tudo. Afinal, ele é Deus. Por isso, controla cada mínimo detalhe. Mas neste processo, há toda uma história. Aquilo que para Deus é apenas um átimo de segundo, para nós são milhares de anos. Por isso, a gente precisa observar o processo. Porém, o Espírito Santo cuidou de cada detalhe e inspirou, utilizando cada um desses instrumentos maravilhosos, como o Diego já mencionou, utilizando sua cultura, sua intelectualidade, de uma forma especial, registrando aquilo que era preciso, dentro de sua cultura, dentro de seu tempo, dentro do seu momento, no momento nessa história maravilhosa da redenção. E chegou até nós um livro, um conjunto de livros que é completo, mas que levou 1.600 anos para ser construído, em diversas áreas, em diversos pedaços de lugares no mundo, de diversas formas diferentes, em vários materiais diferentes. Por isso, a gente precisa entender como essa divisão, Antigo e Novo Testamento, ainda continuam sendo inspirados. Portanto, um não tem peso menor ou maior do que o outro. E é disso que vamos falar agora. A inspiração do Antigo Testamento é tão válida quanto a inspiração do todo. A inspiração da parte é tão válida quanto a inspiração do todo. A Bíblia, de forma integral, é inspirada, nós já falamos sobre isso, 2 Timóteo 3,16 é o texto base para se falar isso, mas a gente ainda pode utilizar-se daquilo que Stanley Horton falou. A Bíblia, ela é indestrutível, infalível, tem autoridade final e é suficiente para a nossa fé e prática. A gente tem que entender que a Bíblia é nosso manual de instrução. Deus, ao nos formar, ao nos criar, deixou o seu manual de instrução. Só que esse manual de instrução demorou 1.600 anos para ser escrito. E foi utilizado a linguagem humana e humanos para escrever este manual que fala de humanos, da relação entre o homem e o seu Criador, Deus. Bom, Juízes, por exemplo, 3:4, vai afirmar que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Ou seja, uma parte da Bíblia já mostra que outra parte veio diretamente de Deus. E ela vai se confirmando, vai dizendo, olha, tudo aquilo que está escrito aqui veio de Deus. Esdras 1:1 e 5:1 vão dizer que Jeremias, Ageu e Zacarias eram inspirados por Deus. O próprio Cristo vaticina a Torá, a lei mosaica,
e os profetas em Lucas 24, 44, ou seja, ele vaticina o Antigo Testamento como sendo proveniente de Deus. Foi o Espírito Santo que cuidou não somente do registro, já que durante muitos anos, séculos, mais de um milênio, a Bíblia foi transmitida de forma oral, foi o Espírito Santo que cuidou para que cada um pudesse transmitir esse conhecimento à geração posterior. Foi ele que conduziu não só essa transmissão oral, mas também o registro e a perpetuidade desse registro para que chegasse até nós o Antigo Testamento. Algumas pessoas, alguns críticos, inclusive dentro da igreja, chegam a dar a ideia de que o Antigo Testamento não vale mais, porque afinal tudo foi passado. Porém, não é isso que acontece. Verdadeiramente o Antigo Testamento tem seu lugar no modo como nós nos guiamos, na nossa regra de fé e prática. Por isso, ele ainda vale, porque ele faz parte da revelação completa, escrita, redigida e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Alguns aspectos do Antigo Testamento, por exemplo, os 10 mandamentos, foram absorvidos e transformados, mas isso não quer dizer que foram abrogados, foram cumpridos como a própria palavra de Deus diz. A inspiração do Novo Testamento segue a mesma linha. 2 Pedro 3,16 atesta, por exemplo, que os escritos de Paulo são inspirados, ou seja, é Pedro dizendo, olha, tanto o Antigo Testamento quanto os escritos e as cartas de Paulo são escrituras. Quando Paulo cita em 2 Timóteo 3,16 a palavra escritura, ele está se referindo também aos escritos apostólicos que já circulavam naquele período. Em 1 Timóteo 5,18, Paulo cita 2 textos, um do Antigo e um do Novo Testamento, no mesmo versículo. Eu acho muito legal isso. Quem traz essa informação, principalmente, tem vários autores, mas eu gosto muito de como Weingruden explica isso. Em 1 Timóteo 5,18, ele diz assim, não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal, né, na linguagem mais fácil, a NVI. E essa frase é a citação de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Quando ele completa, o trabalhador ou o obreiro é digno do seu salário, o trabalhador merece o seu salário, ele está citando Lucas, capítulo 10, versículo 7. Portanto, no mesmo versículo há uma citação relacionando-se como autoridade, como escritura, uma parte do Antigo e uma parte do Novo. Paulo está vaticinando a Bíblia inteira como escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Weingruden afirma, ao fazer essas citações, chamando ela de escrituras, e ele concorda com o que, por exemplo, Ezequias Soares, um grande teólogo assembleiano, fala que o Espírito Santo trabalha não só nessa redação do Antigo e do Novo Testamento, mas também na preservação, fazendo com que Paulo tivesse acesso a essa escritura e também tivesse acesso à escritura de Lucas, ao registro de Lucas e o considerasse como inspirado. Da mesma forma que o Espírito Santo também cuida da tradução dessa escritura, porque muita gente ainda pensa que a Bíblia foi escrita em português. Não foi. Ela foi escrita em várias línguas e chegou até nós traduzida. Ou seja, este livro que você tem nas mãos, com 66 livros, levou centenas de anos, por centenas de pessoas, para que a tradução em português chegasse nas suas mãos. Por isso, até aí, temos aí o trabalho do Espírito Santo, cuidando para que a tradução também fosse correta, infalível, ou pelo menos coerente com o que o texto realmente, o manuscrito realmente diz. Por fim, o Espírito Santo trabalha de uma forma ainda mais profunda, naquele que recebe essa mensagem, que ele cuida do registro, da transmissão, da preservação, da tradução, mas também da aplicação no coração humano. É o Espírito Santo que pega aquela palavra e faz com que ela realmente seja introduzida como uma semente em terra fértil, seja regada, germine, cresça e dê fruto. É o Espírito Santo que cuida para que a palavra de Deus verdadeiramente exerça poder de transformação na vida das pessoas. E é por isso que é tão importante falar a mensagem de Deus. Por isso que é tão importante
falar acerca desta palavra, da Bíblia Sagrada, ler, estudar, transmitir esta mensagem, porque ela vai desnudar o pecado, a necessidade do ser humano de receber Deus em seu coração. E aí esta palavra terá verdadeiro poder quando ela é aplicada pelo Espírito Santo e causa toda esta transformação da qual vemos falando na lição 1 e nesta lição, de modo que Deus se revela não mais de forma geral, mas especial, particular a cada um de nós, através do Espírito Santo, aplicando a mensagem da Bíblia no coração do pecador que se arrepende. Mas finalizamos esta lição, preparando o seu coração para as próximas, que vem muita coisa por aí, concluindo aí com o meu amigo Diego, né, Diego? É isso aí, Júnior. Caros irmãos, nós chegamos, portanto, à conclusão da lição de número 2. E olha só, nessa conclusão destaco com vocês este apontamento feito pelo pastor Douglas. A inspiração da Bíblia plena tem todos os livros e palavras dela têm total e completa autoridade. Eu finalizo essa conclusão diante de todos estes argumentos que foram apresentados, lembrando um conceito de um teólogo de saudosa memória canadense, J.I. Packer, James Inell Packer. Ele fala que a Bíblia Sagrada ela não pode ser igualada a outras obras de literatura. Portanto, toda e qualquer obra que você leia e que aparentemente também pareça ter uma determinada inspiração, não pode se equivaler a esta que nós contemplamos nos 66 livros no Antigo e no Novo Testamento. Estes especialmente, embora escritos por homens como eu e você, receberam total inspiração da parte de Deus e logo é cheia, total, completa de autoridade. Nós agradecemos a sua audiência, pedimos que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que as pessoas também se interajam conosco através dos comentários, deixando o seu like e levando a palavra de Deus para muito mais gente. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe vocês.